os apóstolos, nós temos os escritores do Novo Testamento, a todo momento citando o Antigo Testamento e mostrando que eles confiavam no Antigo Testamento. Ou seja, se o Novo Testamento é válido, é confiável, automaticamente o Antigo Testamento passa a ser confiável também, ok? Então, esse é o primeiro ponto, e eu não vou falar muito sobre o Antigo Testamento, meu foco vai ser no Novo Testamento. A partir daí, deixa eu começar a falar algo que talvez vocês nunca tenham pensado. Você já parou para pensar que para a Bíblia chegar até suas mãos, ela passou pelas mãos de pelo menos 3 pessoas? Já parou para pensar nisso? Quem seriam essas 3 pessoas? É claro que são muito mais, tá? A gente só vai trabalhar com 3 para ficar melhor na argumentação. Mas já parou para pensar que para a Bíblia chegar nas suas mãos, passou pelo menos pelas mãos de 3 pessoas? Primeiro, os autores originais. Para a Bíblia chegar às suas mãos, alguém teve que escrever o original. No nosso caso, Lucas, João, Marcos, Mateus, Paulo, eles tiveram que escrever os originais para que nós pudéssemos ter a Bíblia que temos hoje. Então, a primeira pessoa que passou pelas mãos antes de nós, o autor original. A segunda pessoa pela qual a Bíblia passou antes de chegar até nós foram os copistas. Os copistas eram aqueles que copiavam as escrituras. Por que eles copiavam? Primeiro, para poder fazer com que o entendimento daquilo que os autores escreveram pudesse ser amplamente divulgado. Então, quanto mais material eles tivessem, mais eles poderiam divulgar. E também eles copiavam as escrituras, aquilo que os autores escreveram, para que aquele livro pudesse ser melhor preservado, tá? Então, os copistas trabalhavam, dentre outros motivos, para preservar o texto original e para poder divulgar, espalhar aquilo que os autores bíblicos escreveram, tá? Esses 2 pontos. E aí fica uma questão: como é que os autores bíblicos, como é que os copistas trabalhavam? Já se perguntaram sobre isso? O trabalho deles era um trabalho extremamente complicado. Eles tinham que ter muito zelo, muito cuidado com isso, porque um errinho podia prejudicar o entendimento da Escritura. Como é que eles trabalhavam? Haviam pelo menos 2 formas de um copista trabalhar. A primeira forma deles era a forma que a gente talvez, com certeza, passou na escola. É a forma de olhar um texto e copiar do outro lado. Tá? Ele lia o texto e refletia isso no outro papel. Então, ele copiava, olhando. A segunda maneira que ele tinha de copiar a Bíblia, vamos dizer assim, era através de ditado. Ou seja, alguém ficava lendo para ele, muito pausadamente, e aí o que o copista fazia? Escrevia. A gente passou por isso na escola também, né? O professor chegava, não queria escrever no quadro, com preguiça às vezes, e aí o que ele fazia? Ditado. E a gente acabava copiando. Grave essa informação que ela vai ser mais importante à frente, tá? O copista, ele copiava olhando, ou ele copiava ouvindo o que outra pessoa ditava para ele, tá? Mas o papel dele era muito importante, porque o copista precisava estar muito atento. Se ele falhasse, a gente teria um entendimento errado daquilo que o autor bíblico quis dizer. Tá? Então, essa é a segunda pessoa por meio de quem a gente conseguiu ter acesso à Bíblia. E a terceira pessoa, quem seria? Um tradutor. Tá? A Bíblia foi escrita em grego, algumas partes em aramaico. Então, um tradutor foi necessário para que a Bíblia chegasse até as nossas mãos. Tá? A Bíblia não foi traduzida direto, o Novo Testamento não foi traduzido direto do grego para o português, tá? Ele foi traduzido até que a gente conseguisse ter ele em português. Mas o ponto é, para a gente começar a entender sobre a Escritura, sobre o Novo Testamento, a gente tem que entender isso. A Bíblia veio de um autor original, a Bíblia foi copiada e a Bíblia foi traduzida, tá bom? Esses 3 pontos vão nos ajudar muito no nosso entendimento. Agora, a gente vai tentar responder algumas outras perguntas em decorrência disso. Por quê? Se a Bíblia foi traduzida, como que a gente pode ter certeza de que a Bíblia foi traduzida fielmente? Eu anotei a pergunta aqui, é mais ou menos assim. Será que é realmente possível traduzir fielmente um determinado livro? Será que o Novo Testamento foi traduzido fielmente? Eu vou pedir para botar a imagem ali. É uma imagem do Novo Testamento, do texto de Mateus. Não sei se a gente vai conseguir enxergar muito bem.
Num lado a gente tem o texto em grego, e no outro lado a gente tem o texto em português. Eu vou ler para vocês. Em português diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A grande questão é, será que é possível que o texto que está em grego tenha sido traduzido fielmente para o português? Conseguiram entender a questão? Como que eu sei que fielmente foi traduzido o que está escrito em grego? Isso é possível? A resposta é que sim, é possível que um texto em grego seja traduzido, mas tem que haver muito trabalho. Para se fazer um trabalho de tradução é necessário muito esforço. Só para a gente ter uma ideia, eu trouxe uma ilustração bem simples, tá? Bem básica, é só para a gente entender. No grego, a gente tem duas palavras para novo. Tem a palavra neós e a palavra kainos. São duas palavras para novo, mas tem uma diferença muito grande. Uma coisa é o novo que é completamente novo. É algo, vamos dizer assim, que nunca existiu e agora existe. É novo. Isso é neós. Agora, aquelas coisas que são novas, mas que foram renovadas, isso é kainos. Então, para eu poder traduzir para o português, para eu poder traduzir, por exemplo, este livro é novo. Eu tenho que parar e pensar, peraí, eu estou dizendo que esse livro é completamente novo, ou eu estou dizendo que esse livro é novo, mas é porque foi renovado? Isso vai dar uma diferença em qual palavra eu vou usar no grego. Então, o trabalho de tradução, gente, é muito difícil, porque eu tenho que conhecer muito bem um idioma e eu tenho que conhecer muito bem o outro, para saber qual palavra é equivalente na hora de traduzir. Então, era um trabalho extremamente difícil, mas é possível. É possível que a Bíblia que o Novo Testamento seja traduzido. Se é possível, isso nos leva a uma outra questão. Por que existem tantas versões na Bíblia? Você já foi em outra igreja? Você deve ter percebido, né? A maioria aqui acredito que tem a versão NVI. Você chega em outras igrejas que a versão é diferente, você fica perdido no meio da tradução, né? As pessoas leem uma coisa, você fica embolado, porque a sua Bíblia é outra versão. A pergunta é, por que existem tantas versões? Por que não existe apenas uma versão? Seria muito mais fácil se a gente fosse numa determinada igreja, abrisse a Bíblia e está a mesma versão, a gente não teria problemas com isso. A questão é que isso pode até acabar nos ajudando. O fato de existirem diversas versões podem nos ajudar. Mas por que existem diversas versões? Porque algumas versões vão focar a tradução mais literal, enquanto outras versões vão tentar trazer uma versão mais contextualizada. Olha só, eu vou dar um exemplo, eu até brinquei com a Larissa com respeito disso, eu falei com ela que eu estou aprendendo francês num aplicativo que é Duolingo. Lá naquele aplicativo, a gente aprende algumas coisas bem básicas. Uma coisa básica que tem naquele aplicativo é uma pergunta, é mais ou menos assim, ça va? Quer dizer, tudo bem? Essa é a pergunta. Mas se eu chegar para alguém e falar, ça va? E a pessoa perguntar, o que é isso? Eu posso falar, olha, eu estou perguntando, está tudo bem? Mas eu posso chegar para outra pessoa e falar, eu estou perguntando, como você vai? Eu posso chegar para outro e falar, eu estou perguntando, como você está? O ponto é, apenas duas palavras podem ser traduzidas de formas diferentes, sem mudar o sentido do que eu estou falando, né? Eu posso perguntar, tudo bem? É uma forma. Posso perguntar, está tudo bem? Outra forma. Posso perguntar, como você está? Outra forma. Mas o ponto é, eu quero saber como você está. Por isso, a gente vê, às vezes, diversas versões na Bíblia, às vezes alterando uma palavra, às vezes alterando duas palavras, às vezes uma frase inteira, sem, porém, modificar o sentido principal do texto. E isso é importante, tá? A gente vai voltar um pouco nesse ponto depois. Mas, vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 10. Vamos trabalhar um texto bíblico. Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 50.
Olha só o que Marcos 10, 50 diz. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Alguém tem alguma versão diferente dessa? Não? Tem? Eu vou citar algumas versões aqui, ó. A Almeida, Revista e Atualizada, diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A Almeida, Revista e Fiel, Corrigida e Fiel, diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A Bíblia de Jerusalém diz assim, ó: deixando a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Perceberam algumas diferenças? Uma fala que ele saltou, a outra fala que ele só se levantou, uma fala que ele jogou a capa, outra fala que ele deixou a capa. Será que isso torna o texto incompreensível para a gente? Não. Está claro para a gente que Marcos quer dizer que esse homem deixou a capa e foi até Jesus. Isso é claro para a gente. Mas a questão é, por que tem versões que trazem de uma forma e de outra? A questão é que, se a gente fosse ler o texto grego ao pé da letra, traduzir ao pé da letra, ficaria mais ou menos assim, ó. Mas ele, jogando fora a sua capa, ele pulou, ele foi para o Jesus. Entendeu alguma coisa? Fica difícil, né? Imagina você ler a Bíblia inteira assim. Mas ele, jogando fora a sua capa, ele pulou, ele foi para o Jesus. Estranho, né? Então, alguns comitês de tradução vão fazer o quê? Uns vão se aproximar mais do texto original e aí vão acabar sacrificando uma leitura mais fluente, tá? Enquanto outros vão se afastar, entre aspas, um pouco mais do texto original para deixar a leitura um pouco mais fluente para a gente. As melhores versões vão ser aquelas que vão tentar ao máximo ficar próximo do original, mas deixando a leitura fluente, correta aos nossos ouvidos. Então, nesse primeiro ponto, a gente mostra que é possível traduzir a Bíblia de um idioma para o outro. Existem algumas dúvidas com relação a algumas palavras, tá? Com relação a algumas palavras, um tradutor pode pensar que a palavra diz uma coisa, outro tradutor pode pensar que a palavra diz outra coisa, ou então, num texto está escrito uma palavra, em outro texto está escrito outra, mas esses problemas são resolvidos e a gente vai trabalhar essa questão mais à frente. Mas aqui, o ponto que eu queria deixar para a gente é que sempre que há uma dúvida na tradução, você olha na nota de rodapé da sua Bíblia e você vai ver lá, geralmente diz assim: outros manuscritos trazem, pontinho, 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 que é a outra possibilidade de tradução. Mas então, a Bíblia pode sim. O Novo Testamento tem assim a possibilidade de ter sido traduzido fielmente. Aí a gente passa para uma outra questão. Tá bom, a tradução é possível se traduzir de um idioma para o outro. Mas será que os tradutores traduziram exatamente aquilo que os autores escreveram? Ou será que os copistas podem ter errado? Será que os copistas não fizeram besteira lá, de modo que Lucas escreveu uma coisa, mas quando o copista foi copiar, ele escreveu tudo errado, ele modificou um monte de coisas? A acusação que alguns críticos vão fazer à Bíblia, e ao Novo Testamento principalmente, é de que eles dizem: vocês cristãos não têm o papel original onde Lucas, Paulo, João e os outros autores escreveram. Tudo que vocês têm são cópias de cópias de cópias de cópias. Como vocês podem ter certeza de que aquilo que foi escrito pelos autores está nas cópias que você tem? E aí alguns acrescentam: como você sabe que a Igreja Católica não modificou boa parte da Bíblia que você tem em mãos, já que ela dominou boa parte da história? Como você sabe disso? A gente vai responder essa questão dizendo que o Novo Testamento tem pelo menos 5.400 pedaços de papel contendo textos bíblicos na língua original. Tá? A gente não está falando aqui de pedaço de papel impresso, tá? A gente está falando de escritos, que era o trabalho dos copistas. Então, grave esse número: 5.400. Alguns são textos inteiros, outros são apenas alguns fragmentos, mas esse dado para a gente é fundamental: 5.400 pedaços, tá? Eu sugiro a vocês que assistam no YouTube um vídeo explicativo do Dr. Rodrigo Silva sobre os rolos do Mar Morto.
Ele vai explicar ali como é que eles foram encontrados. É muito interessante. Assista, tá no YouTube. Se alguém esqueceu o nome, depois pode me perguntar, tá? Abra sua Bíblia em Mateus 27. Mateus capítulo 27. De Mateus 27, versículo 24. Diz assim, ó. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, essa frase ali é importante, estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. A acusação que alguns homens vão fazer é que, num texto, Pilatos vai dizer, estou inocente do sangue desse homem. Mas em outro fragmento do mesmo livro do Evangelho de Mateus, datado de 100 anos depois, vai dizer assim, ó, outro texto em grego, vai dizer assim, sou inocente do sangue desse homem justo. Eles olham essa diferença e dizem, tá vendo? Um texto cerca de 100 anos depois diz que Pilatos disse que ele é inocente do sangue desse homem justo. Mas 100 anos antes, um texto diz, sou inocente do sangue desse homem. Está vendo? Não dá para saber muito bem o que o autor quis dizer. Os copistas alteraram a Bíblia tanto que a gente não consegue mais entender o que o autor original quis dizer. Gente, é claro que ele está dizendo aqui que Pilatos se achava inocente por causa da morte de Jesus. Tá, mas eles vão forçar e eles vão dizer, olha só, primeiro, os manuscritos que vocês têm são muito distantes dos textos originais. Segundo, existem muitas variações dos textos. Então, a primeira acusação que a gente vai lidar essa manhã é, eles dizem que nós estamos muito distantes. Nós temos cópias de cópias de cópias de cópias dos textos originais. Então, é muito difícil a gente saber o que o autor quis dizer originalmente. Esse é o argumento deles. Será que isso, de fato, se comprova historicamente? Será que a Bíblia, de fato, não é confiável porque a gente está muito distante do que o autor original quis dizer? Acredito que não. E a resposta é que as cópias mais antigas que nós temos do Novo Testamento são datadas do 3º século, do 2º século e do 1º, tá? Então, a gente pode ter uma ideia daí de como a gente não está tão distante assim dos originais. Por quê? A Bíblia foi escrita, vamos botar no 1º século, tá? A Bíblia foi escrita no 1º século. Quando a gente pega os textos que nós temos, aqueles que foram achados lá dos 5.400 rolos do Mar Morto, quando a gente pega esses textos e a gente compara, a gente vê que tem textos ali do 1º século, do 2º e do 3º. Mas vamos ser generosos aqui e vamos dizer que a Bíblia, os textos que nós temos, tem uma diferença de, no mínimo, 125 anos. Ou vamos ser mais generosos? Tem, no mínimo, 200 anos de diferença. É como se eu escrevesse um texto hoje, e daqui a 200 anos alguém vai e copia o texto, tá? Ou então alguém acha uma cópia do texto que eu escrevi, tá? Datado de 200 anos mais à frente. Para a gente isso parece um absurdo, não parece? Pô, peraí, alguém copiou o texto cerca de 200 anos depois? Não, isso está errado, não pode ter sido assim, isso é muito ruim para a gente. Mas se a gente comparar com outros livros que são amplamente aceitos academicamente, nas universidades, nas escolas, a gente vai ver que a Bíblia ganha de lavada. Eu trouxe aqui alguns dados, por exemplo. O livro Histórias e Anais de Tácito, é muito aceito na academia, foi escrito no século I, tá? Existem apenas 2 manuscritos. Um é datado do século IX e o outro é datado do século XI. Olha a diferença. Foi escrito no século I e só no século VIII, e só no século IX e no século XI que eles têm cópias desse livro.
Percebe a distância? E ele é amplamente aceito aí para fora. Um outro, que é chamado a Ilíada de Homero. Esse é ainda mais aceito do que qualquer outro. Você já deve ter feito trabalho ou visto algum trabalho sobre esse livro. Ele foi escrito no ano 900 a.C. A cópia mais antiga que se tem desse livro é cerca de 400 anos antes de Cristo. Ou seja, a gente tem um período aí de 500 anos entre o texto original e a cópia. 500 anos de distância. Desse, nós temos em mão 643 manuscritos. Quando a gente pega a Bíblia e compara, a gente vê que mais ou menos a gente tem uma diferença de 150, vamos botar aí 200 anos, sendo muito generoso, tá? De diferença para o texto original até as cópias. A gente está sendo muito generoso aqui, tá? E a gente tem quantos manuscritos para comparar? 5.400. Percebe como a Bíblia ganha de lavada desses outros livros? A Bíblia é o livro que mais tem cópias, tá? E que a gente pode dizer que ela é o livro que tem o menor período. Outro dado importante que vai nos ajudar isso é que, hoje em dia, um livro é muito maltratado, tá? A gente maltrata muito os nossos livros. Mas no século I, não era assim. Um livro não era uma coisa que você usava durante um período curto de tempo e depois jogava fora. Não. Um livro para eles era algo extremamente valioso, tá? E ainda hoje existem lugares e bibliotecas que você encontra livros de 200 anos, livros de 150 anos atrás, tá? Livros eram muito valiosos. Então, eles tinham a cultura de preservar os livros. Ainda mais um livro que eles julgavam ser inspirado. Percebe como esse tempo fica mais curto, né? De 200 anos? Fica bem mais curto. Então, esse argumento de que, vocês não têm os originais da Bíblia, vocês só têm cópias de cópias de cópias, isso não cola. É muito possível e é muito provável que a gente tenha ainda hoje uma cópia do texto original, tá? Direto, não cópias de cópias de cópias, mas uma cópia do texto original. A outra acusação que eles vão fazer é que, na Bíblia tem muitas variações de texto. Eles vão dizer, tem cerca de 400.000 variações de texto. Parece ser um número que assusta, não é? Caraca, 400.000 variações de texto. O que seria uma variação de texto? Tá? Para exemplificar aqui, vamos dizer que um fragmento diga assim, Jesus estava em casa. E aí, outro fragmento diz, Jesus estava na casa. É uma variação de em para na. E aí o que eles vão falar? Está vendo aí? É uma variação. Então, existem cerca de 400.000 variações como essa. Eles não contaram, tá? Cada uma. É um número aproximado que eles calculam do jeito deles lá, tá? Cerca de 400.000 variações. E eles não usam apenas os 5.400 livros que nós temos. Eles usam cerca de 25.000. Por quê? Eles pegam os 5.400, arredondam para 5.000, e aí eles pegam mais 10.000 escritos em outros idiomas, tá? E aí eles pegam mais 10.000 escritos impressos. E aí eles chegam ao número de 25.000 relações sobre a Bíblia. Então eles pegam esse número de 25.000 e dizem, dentro desse número de 25.000 textos bíblicos, há uma variação de cerca de 400.000 em 400.000 textos. Se a gente pegar isso na calculadora e fizer a conta, a gente vai ver que esse número não é tão assustador. Sabe quanto vai dar para cada texto? 16 erros para cada texto. Imagina, 16 variações em todo o Novo Testamento para cada texto. É um número assustador? Não, ainda mais se a gente levar em conta a falta de honestidade desse povo. Sabe por quê? Imagina que eu tenho um pergaminho que diga assim, Jesus estava em casa. E aí eu tenho 10 que digam, Jesus estava na casa. O que eles vão dizer? Está vendo? A gente tem 11 variações. Percebe como eles são desonestos? Se eu tenho um que diz, Jesus estava em casa, e 10 que dizem, Jesus estava na casa, quantas variações eu tenho? No máximo 2, não 11. Então, se a gente pegar isso e colocar na ponta do lápis, as variações vão diminuir drasticamente. Um outro dado importante é que não há nenhuma variação textual em doutrinas centrais do Evangelho.
Tá? Quando a gente olha para a doutrina da justificação, por exemplo, não tem nenhum manuscrito que tenha variação. Nenhum. Tá? Quando a gente olha para a doutrina da expiação, nenhum manuscrito tem variação. Ou seja, as doutrinas estão intactas. Essas variações são mais em questões de plural, são mais em questão de nome, são mais em questão de em ou na, estava com ou estava sem, um cego, dois cegos, essas coisinhas básicas, tá? Essas são as variações, mas a gente vê que isso não tem muita força. O que significa para a gente que o trabalho dos copistas foi um trabalho muito bom, tá? Mas a pergunta é, Felipe, você está dizendo que tem variações textuais. Tem variações, tá? Isso não é uma mentira, isso é verdade. Existem variações textuais. Mas a pergunta é, por quê? Por que existem variações nos textos? Porque um texto de Jesus estava na casa e outro texto de Jesus estava em casa. Por quê? A resposta está nos copistas. Lembra que eu falei deles? Que o trabalho deles era extremamente importante? Como funcionava, vocês lembram? Ou eles copiavam olhando, ou eles copiavam ouvindo o ditado. E aí, quando ele está copiando, isso talvez tenha acontecido com você, ele pode ter lido uma frase em cima, muito semelhante à de baixo, e ele acabou fazendo uma confusão e invertendo algumas palavras. Isso talvez tenha acontecido com você já. Você está lá copiando um negócio, muito concentrado, de repente você vê algumas palavras iguais na linha de cima, você acha que já copiou aquilo e acaba pulando, né? Então, algumas variações surgiram daí. Outras variações surgiram da forma audível. Por quê? A pessoa falava uma palavra, e aí o que acontecia? A pessoa entendia, que estava escrevendo, entendia, mas escrevia errado. Ou então a palavra tinha um som, mas tinha um outro significado, e tinha uma outra forma de escrever. Daí vai surgindo essas variações, tá? Por exemplo, em inglês a gente tem a palavra red, que é vermelho, mas também tem a palavra ler, que é head. É possível que eu, apenas falando, o cara não consiga detectar a mínima diferença da palavra, da pronúncia, entendeu? A mínima diferença da pronúncia. É possível que ele consiga não detectar e acaba escrevendo errado, tá? Então, a gente pode pensar acerca disso para mostrar para a gente como eles podem ter errado. Outra forma do copista errar é dele ter tentado corrigir algo que ele achou estar errado. Tenta falar uma palavra errada na frente de um aluno do 7º ano. Se ele souber a palavra, ele vai te corrigir na hora, por mais que ele esteja errado. Se ele achar que o que você falou está errado, ele vai te corrigir. Talvez alguns copistas tenham errado por tentar achar que aquilo que o autor escreveu estava errado. Então, ele está lá lendo o texto que o autor bíblico escreveu, e ele olha, poxa, essa frase aqui está errada, eu vou corrigir. E aí acaba tendo uma variação naquilo que o autor original disse e o que o copista falou. Outros tentam, acabaram errando por tentar meio que clarear o ensino de Jesus ou de outro apóstolo, ou tentar deixar aquilo mais aceito. Quer ver? Abre a Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 22. Se a gente entender por que o copista modificou uma palavra, a gente consegue ter ideia do que o autor provavelmente quis dizer, tá? Esse é um exercício, Mateus capítulo 5, verso 22. A gente vai chamar esse manuscrito de manuscrito A. O texto diz assim, ó: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Agora, eu vou ler uma versão alternativa, e a gente vai chamar esse manuscrito de manuscrito B. Diz assim: mas eu lhes digo que qualquer que se irar sem motivo contra seu irmão estará sujeito a julgamento. A pergunta é, qual desses dois textos vocês acham que é mais fiel àquilo que Jesus disse? Jesus disse, qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, ou Jesus disse, qualquer que se irar sem motivo? E aí, o que vocês acham? Quem acha que o manuscrito A está certo? Ninguém? Todo mundo acredita que é o B? Ninguém acredita nada, gente, levanta a mão. Quem acha que é o A? Só Elisa.
Quem acha que é o B? A lógica aqui é que, muito provavelmente, um copista leu Jesus falando: qualquer um que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ele falou: caraca, isso é duro, hein? Vou mudar. Vou clarear o que Jesus quis dizer. Jesus não quis dizer isso. Ele quis dizer: qualquer um que se irá sem motivo, porque a gente pode se irar, só não pode se irar sem motivo. É muito mais provável que o acréscimo tenha sido no sem motivo, tá? Porque o copista, se Jesus falasse sem motivo, ele não ia tirar, mas é muito mais provável que ele tenha acrescentado. Então, o texto A, que Jesus fala: qualquer um que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. É muito, muito, muito provavelmente o texto que Jesus realmente disse, tá? Através desse exercício simples, a gente consegue, aos poucos, chegar àquilo que o autor original realmente quis dizer. Então, quando a gente olha para 5.400 manuscritos, a gente consegue ter uma base do que o autor original quis dizer, como? Comparando. E aí vai ser um trabalho de lógica, vai ser um trabalho de um grande esforço para que a gente consiga alcançar aquilo que o autor original realmente quis dizer, tá? Só para concluir, a gente precisa dizer que a maioria das variações que os críticos encontram, como eu já falei, é uma coisa que num texto está em singular, no outro texto está no plural. Uma coisa está num determinado tempo verbal, num texto, em outro está em outro, tá? Nenhuma variação interfere nas doutrinas básicas do cristianismo, tá? Então a gente consegue saber com bastante clareza o que os autores do Novo Testamento quiseram escrever. O fato de termos muitas cópias ajuda nisso, tá? E o intervalo dos nossos textos originais para as cópias são menores do que de todos os livros antigos, tá? Essa é a conclusão dessa primeira parte. Então, até aqui, a gente tem uma base sólida de que o Novo Testamento foi traduzido corretamente, porque é possível que haja uma tradução fiel. A gente tem uma base sólida para crer que as cópias que nós temos nos ajudam a entender e chegar muito, muito, muito próximo àquilo que o autor original quis dizer, tá? Isso nos dá uma firmeza muito grande. Agora, 2 argumentos bônus aqui, tá? Alguns vão dizer: poxa, a Igreja Católica ficou no poder por muito tempo. Ela era a maior autoridade da Terra, por muito tempo. Será que ela não moldou a Bíblia? Será que ela não pegou alguns textos e modificou? E aí? Ela foi alterada. A resposta para essa questão é muito simples: não. Sabe por quê que a Igreja Católica não fez isso? Porque se eles tivessem feito isso, eles não teriam tanta dificuldade para provar doutrinas como a do purgatório, por exemplo. A Igreja Católica crê que nós podemos fazer oração pelos mortos. Eles não poderiam acrescentar isso se eles tivessem modificado? Seria muito mais fácil para eles hoje em dia estar provando essas doutrinas por meio do Novo Testamento? Mas não tem. Será que se você fosse o católico lá e pensasse assim: cara, está difícil provar que Maria subiu, a ascensão de Maria aos céus, está muito difícil, o que eu faço? Já sei, vou modificar a Bíblia. Daqui a anos vai ser muito mais fácil provar isso. Tem isso no Novo Testamento? Não. Então, a chance, a probabilidade da Igreja Católica ter modificado a Bíblia é praticamente zero, tá? Um outro argumento: tá bom, a Igreja Católica não modificou o Novo Testamento, mas talvez os copistas, mais tarde, modificaram o Novo Testamento. Sabe como que a gente refuta isso? Vocês já leram no Novo Testamento que existem algumas aparentes contradições, né? Por exemplo, se você pegar no final dos evangelhos, você vai ver um evangelho dizendo que na sepultura de Jesus havia um jardineiro. Outro evangelho vai dizer que havia um homem. Outro evangelho vai dizer outra coisa. Vocês não acham que se alguém tivesse modificado a Escritura, a pessoa não ia pegar essas aparentes contradições, que não são contradições, e deixar de um modo mais simples? Alguns evangelhos falam de uma cura de Jesus, e eles falam assim: então Jesus curou 2 cegos. Outros evangelhos vão falar: então Jesus curou 1 cego. Vocês não acham que se alguém fosse modificar a Bíblia, a pessoa ia pegar o quê? Poxa, peraí, foi 1 cego ou 2 cegos? A gente tem que corrigir isso aqui. Ou a gente deixa só 2, ou a gente deixa só 1 para todo mundo. A gente não vê isso. A gente vê que a fidelidade do texto foi mantida, mesmo que o texto cause essas dúvidas em nós. Então, a gente pode dizer confiantemente que o Novo Testamento tem credibilidade, tá? Tem credibilidade. Mas como ele foi formado? Essa é uma pergunta, tá?
Para o Novo Testamento ser formado, tinham algumas regras, tá? Não era qualquer livro que você olhava e falava, caraca, esse livro aí podia cair bem na Bíblia, hein? A gente podia fazer uma Bíblia com esse livro. Não. Algumas regras tinham. A primeira regra para que um texto fosse autoritativo, que o texto tivesse autoridade, ele tinha que ser escrito por um apóstolo ou por alguém muito próximo, tá? Se um desconhecido da igreja escreve um determinado texto, aquele texto teria muita dificuldade de ser aceito. Mas se Lucas, que era muito próximo de Paulo, escreve, peraí, ele é muito amigo de um apóstolo. Se João, que caminhou com Cristo, escreve, esse texto já é diferente. Então, a gente vê que uma das regras era a apostolicidade. A segunda regra era que o texto devia ter antiguidade, ou seja, o texto devia ser antigo. Por quê? Imagine que eu, no século II, escrevo um livro e coloco lá o nome de Marcos como se fosse o autor do livro. Mas foi escrito no século II, sendo que Marcos provavelmente morreu no século I. Esse livro meu não seria aceito, porque um texto tinha que ter apostolicidade e tinha que ter antiguidade. Uma outra regra era que o texto devia ter ortodoxia. O que isso quer dizer? O texto, para ser reconhecido como uma autoridade, ele devia ser um texto que não contradissesse nenhum dos ensinos claros de Jesus, nem dos apóstolos. Tá? Eu não podia escrever um texto dizendo algo que Jesus pregou contra. Tá? Se tivesse isso, o texto, com certeza, não entraria no cânon da Escritura. Tá? Teve até uma dúvida com relação ao livro de Tiago, tá? Porque Paulo em Romanos vai dizer que a nossa salvação é pela fé e não pelas obras. Tiago vai trabalhar a questão das obras, né, a respeito da salvação. Teve um certo debate sobre isso. Alguns, no período do primeiro, segundo, terceiro século, não queriam nem aceitar o livro de Tiago, tá? Mas mais à frente essa questão de Tiago e de Paulo foi entendida e aí ficou claro para todo mundo que o livro de Tiago também era inspirado, tá? E um outro fator que determinava se um livro seria uma autoridade na igreja era a universalidade. O que isso quer dizer? O livro devia ser aceito, devia ser amplamente conhecido pela igreja, tá? Não devia ser um livro de uma região só, era um livro universal, tá? Que as pessoas conheciam. Então, esses 4 fatores ajudavam as pessoas a entender se um livro era, de fato, um livro que tinha autoridade. A apostolicidade, tá? A questão do tempo dele, tá? A antiguidade, a ortodoxia e a universalidade. Então, esses 4 ajudavam a gente. Tem um grande problema que algumas pessoas vão acusar a Bíblia, dizendo que, mas a Bíblia só foi formada, o Novo Testamento só foi formado depois que alguns homens se reuniram e escolheram quais livros iam entrar no cânon do Novo Testamento. Nada disso. O concílio que se reuniu para definir a Bíblia não se reuniu para escolher os livros. Eles se reuniram para reconhecer os livros. Os livros já tinham autoridade na igreja. A igreja, antes do concílio, no século III, ou o IV, a igreja já reconhecia esses escritos como palavra de Deus. A gente pode pegar diversas citações do século I, do século II, citando livros do Novo Testamento como palavra de Deus. Ou seja, a igreja já reconhecia que esses livros eram tidos como palavra de Deus, tá? Então, a gente precisa entender que não foi o concílio concílio de Nicéia que reconheceu ou que escolheu os livros da Bíblia. Não. A igreja já reconhecia esses livros como autoridade, tá? Depois de tudo isso que a gente falou, o que a gente aprende aqui? Primeiro, você pode confiar nas traduções acerca do Novo Testamento, que são possíveis, mas com muito estudo e muito esforço. Segundo, você pode confiar que as cópias que nós temos são as melhores e ganha de lavada de todos os outros livros da Antiguidade, tá? Terceiro, os livros do Novo Testamento passaram por 4 regras muito rígidas para que tivessem o reconhecimento que tem, tá? Isso aí já nos deixa bem confiantes de que o Novo Testamento é confiável, tá? A gente pode estar enraizado no Novo Testamento porque ele nos dá confiança para isso, ele nos dá base para isso. Mas isso nos leva a uma outra questão, tá?
Tá bom. Os copistas copiaram certinho, tá? Tem algumas variações, mas isso a gente consegue corrigir por meio de comparação. É possível traduzir do grego para outros idiomas, tudo bem, tá? De fato, os livros ali, eles passaram por uma regra rígida, tá? Eles foram realmente avaliados, examinados para saber se eles eram dos apóstolos e tudo mais. Mas será que tudo que eles escreveram, tudo que os autores bíblicos escreveram, será que eles não mentiram sobre nada? Será que eles não inventaram algumas coisas? Essa é uma acusação que alguns homens vão fazer. A resposta é clara que não. Nenhum dado histórico mostra que esses homens mentiram. Tá? E sabe por quê? A gente tem alguns motivos aqui. Por exemplo, nos evangelhos, a gente vai ver a todo momento os autores citando pessoas, citando lugares. Tá? Isso nos mostra que o que eles estavam escrevendo era verdadeiro. Sabe por quê? Se eu escrevesse alguma coisa e falasse, vamos supor que eu vou escrever um livro, aí vou dizer assim, então no dia 25 de dezembro, o Vinícius jogou no Maracanã ao lado do Lionel Messi, e tinha 40 mil pessoas assistindo o jogo. Rapidamente alguém pode falar, isso é mentira, não teve jogo dia 25, porque era Natal. Então, quando o autor do Novo Testamento escreve o texto e ele cita pessoas, lugares, ele está mostrando, vocês podem comprovar lá, se vocês quiserem, tá? Pode ir lá na casa do fulano perguntar a ele. O texto, por exemplo, bíblico, vai dizer para a gente da ressurreição de Lázaro. E lá vai dizer que estava próximo da Páscoa. O que isso significa? Que muitas pessoas estariam ali por perto. O que as pessoas fariam? Poderiam ir lá na casa de Lázaro, verificar se Lázaro estava realmente ressurreto. Ou seja, quando a Bíblia cita lugares, quando a Bíblia cita datas, quando a Bíblia cita pessoas, isso nos faz ter mais confiança de que o que os autores estão escrevendo é de fato verdade. Então a gente pode ter uma confiança muito firme de que o que eles escreveram era verdade. Um outro ponto é, tá bom, mas será que os autores não quiseram escrever uma ficção? Não. Sabe por que não? Porque quando se escreve uma ficção, você avisa às pessoas que você está escrevendo uma ficção. Lucas, quando escreve o evangelho dele, ele começa dizendo que ele examinou tudo cuidadosamente. Lucas avaliou cada ponto, foi atrás de cada testemunha, de cada pessoa. Ele fez isso para que o Novo Testamento tivesse confiabilidade, para que a gente pudesse confiar nisso. Tá? E aí a gente pode fazer uma pergunta a esses acusadores. Você acha que os autores do Novo Testamento mentiram? Eles podem dizer, talvez sim. E a gente perguntaria para eles, a troco de quê? O que Lucas ganharia mentindo? O que João ganhou mentindo? Fama? Dinheiro? Prestígio? Não. Eles ganharam o quê? Prisão, açoite, perseguição e, finalmente, morte. Isso nos dá ainda mais certeza de que o que eles escreveram, de fato, eles escreveram tendo certeza de que era verdade. Eles não escreveram tentando simplesmente enganar outras pessoas. Eles tinham plena convicção de que o que eles estavam escrevendo era verdade, tá? Mas e se a ideia deles fosse apenas criar um salvador? Se eles estivessem pensando em escrever apenas uma história para incentivar os outros a viver uma vida melhor, por exemplo. Ou então, se eles escrevessem apenas querendo dar esperança aos outros. Tem um filme, eu não lembro agora o nome do filme, mas é sobre guerra. No meio da guerra, um determinado grupo traça uma estratégia para poder fortalecer os seus homens. Sabe qual é a estratégia deles? Dizer que há um super-herói ao lado deles. Então, no jornal, a todo momento eles publicam, então o fulano de tal matou mais 10 com 10 tiros. Então, o fulano de tal sozinho matou 10 homens, matou 20. Para que isso? Para que os outros leiam e digam, caraca, vamos, a gente vai vencer a guerra, porque ele está nos ajudando. Eles vão ter mais esperança, vão ter mais confiança. Será que os autores do Novo Testamento não escreveram sobre Jesus para que os outros pudessem ter uma certa esperança? Eu acredito que não. E o motivo talvez seja só porque se você quer escrever um super-herói, você talvez não colocaria as frases duras do super-herói. Você ia mostrar um super-herói o quê? Totalmente amoroso, totalmente bonzinho.
Mas quando a gente olha para os textos de Jesus, a gente vê Jesus falando sobre inferno. A gente vê Jesus dando lições de coisas extremamente difíceis, duras. Por exemplo, Jesus dizendo que se você quer ser discípulo dele, você tem que tomar a sua cruz e seguir. Por exemplo, Jesus dizendo que se você ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, você não é digno de segui-lo. Se você vai escrever um personagem, você não vai colocar essas coisas pesadas. Você vai colocar coisas leves, para as pessoas olharem e dizerem, realmente esse cara é fera, eu gosto muito dele. Mas Jesus mostra, os discípulos mostram o Jesus debatendo com os fariseus, o Jesus mostrando a incoerência deles, eles mostram o Jesus entrando e dando chibatada no templo, lá nos cambistas, destruindo tudo. Se você quer escrever apenas um salvador, você não bota esses pedaços na Bíblia. Mas eles colocaram, o que prova para a gente, mais uma vez, que o que eles escreveram é confiável, tá? Extremamente confiável. Aí a gente tem aqui um outro motivo. Esses argumentos aqui que eu vou citar agora não são meus, tá? São do Dr. Rodrigo Silva. Ele diz que ele só acredita na Bíblia porque a Bíblia é um livro absurdo. A Bíblia é um livro absurdo. Por quê? O primeiro ponto que ele vai dizer é que a Bíblia tem uma sobrevivência espantosa. Parou para pensar nisso? Gente, no começo, Bíblias eram queimadas junto com cristãos. Aí você pode dizer, não, mas a Igreja Católica ajudou muito, quando ela dominou o mundo, ela ajudou muito a espalhar a Bíblia por aí. Nada disso. Tá? A Bíblia não era um livro que era de livre acesso a toda a população. Apenas a Igreja Católica se dizia como alguém que podia interpretar a Bíblia. Tá? A Bíblia não ficava na mão do povo. Tá? Isso vem depois. Tá? Mas antes isso não acontecia. E ainda assim, a Bíblia sobreviveu a toda essa destruição. Como? Foi queimada, homens eram mortos, se você portasse uma Bíblia você era morto, e se a Bíblia era queimada, coisas terríveis aconteceram, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, um livro do ponto de vista literário muito pobre. A Bíblia, para nós que somos ocidentais, é um livro difícil de ler. Tem muitas coisas aqui para a gente que não faz sentido. Por exemplo, genealogia. Faz sentido para a gente ler genealogia? Não. Inclusive, fica o convite aqui, sábado que vem, o Tiaguinho vai falar por que é importante a genealogia, tá? Não faltem. Sábado, dia 25, às 7 horas, tá? Não faltem, vai ser importante. Mas a gente lê a genealogia, a Bíblia é muito bonita nos Salmos, mas tem cada história que, meu Deus do céu, é muito cruel a gente ler aquilo. Tem a história da mulher que foi esquartejada e cada parte dela foi enviada para uma das tribos de Israel. Já leu essa história? Está lá no Antigo Testamento, tá? Livro de Juízes, lê lá no finalzinho. Tem a história de Davi. A gente acha que o Davi só tacou a pedra na testa de Golias e ele morreu. Não. A Bíblia fala que o Davi, depois disso, que Golias caiu, subiu no gigante e cortou a cabeça dele. Não é uma história levinha não, tá? Então a Bíblia tem essas dificuldades, mas ainda assim é um livro que sobreviveu ao longo dos tempos. A Bíblia tem cenas muito fortes, eu já citei. A Bíblia é um livro radical. Esse ponto aqui é extremamente interessante. A gente não gosta de livros radicais. Hoje em dia as pessoas gostam de quê? Olha, talvez isso seja verdade. Olha, é possível que isso aconteça. A Bíblia não. A Bíblia fala, é assim, ponto final. Jesus fala, é assim, assim, assim e acabou. Não tem argumentação. É isso e acabou. Então a Bíblia é um livro extremamente autoritativo. Ela não aceita o debate. Ela chega e diz, é isso e acabou. Tá? Será que esse livro tinha chance de dar certo? Vamos adiante. A Bíblia tem muita diversificação dos autores. Tá? São mais de 40 autores. Será que um livro assim tem chance de dar certo? E a Bíblia não tem nenhum editor final. Não há nenhum homem que chegou e falou, vamos editar aqui esses livros para ficar legalzinho. Não. E aí ele traz uma ilustração extremamente interessante sobre isso. Imagine que eu chegue numa editora hoje para escrever um determinado livro. E aí eu chego naquela editora e falo com o dono da editora, olha cara, estou com uma ideia sensacional de um livro aí. Aí o cara, é mesmo? Livro de quê? Aí eu falo, cara, eu vou contar a história de Israel. Aí o rapaz vai olhar para mim e falar, então seu livro vai falar sobre história? Legal, história, né? Eu falei, mas não é só isso não. O meu livro vai falar também sobre coisas filosóficas. A
Bíblia tem coisas filosóficas. Aí eu falo, caraca, o seu livro vai falar de história e de filosofia? Legal, hein? Caraca. Aí eu falo, mas não é só isso não. O meu livro vai falar também de poesia. Ó, que coisa legal. Caraca, história, filosofia, poesia. E o meu livro vai falar também de teologia. Rapaz, você vai dar conta de escrever um livro disso tudo aí? E meu livro vai falar também de história antiga e de história recente. Que livraço! Mas como que você vai fazer para escrever? Ele, não, fica tranquilo, não vou escrever sozinho, não. Alguém vai te ajudar a escrever? Não. Mais 40 pessoas vão me ajudar a escrever. Você vai escrever um livro, você e mais cerca de 40 pessoas? Ele vai ficar mais fácil. Tá difícil aceitar essa sua proposta, hein? Não, mas fica tranquilo, a gente vai ter muito tempo, tá? Porque cada um vai escrever num determinado tempo. Eu vou escrever esse ano, daqui a uns 1000 anos outra pessoa escreve outra parte, daqui a uns 2000 anos outra pessoa escreve outra parte, e assim a gente vai escrevendo aos pouquinhos, depois alguém junta tudo e faz esse livro, tá? Será que esse livro teria alguma chance de dar certo? Teria? Difícil, né? Existem livros que estão escritos hoje em dia com muito cuidado. As pessoas escolhem cada palavra, elas escolhem cada cena mostrar no livro, e às vezes não dão certo. Como um livro como esse pode dar certo? A resposta é simples, só Deus pode fazer isso. Você sabe quantos milhões, bilhões de exemplares da Bíblia nós tínhamos até alguns anos atrás? 6 bilhões. 6 bilhões. Como que esse livro chegou a essa cifra tão grande, mesmo sendo um livro da forma que é? Com algumas partes difíceis, com algumas genealogias grandes e enfadonhas. Como? Deus preservou a Bíblia. Deus preservou a sua palavra. Isso é um argumento para a gente, tá? Lucas 24, 39 e 41. Vamos abrir. Lucas capítulo 24. Para finalizar. É o nosso último argumento. Lucas 24, verso 39. Diz assim o texto: Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Um outro dado que vai nos mostrar por que o Novo Testamento é confiável. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas você reparou que Lucas disse como o peixe estava? Como o peixe estava? Assado. Gente, um mito não se preocupa com esses detalhes. Somente uma história real se preocupa com detalhes tão pequenos. Faria alguma diferença para Lucas dizer que era um peixe? Então os discípulos deram um peixe para Jesus. Ou então Lucas podia dizer, então os discípulos deram algo para Jesus comer. Lucas faz questão de dizer que o peixe era assado, não cozido. Jesus não comeu sushi. Era assado, porque mostra a veracidade do que o autor bíblico estava dizendo. Ele preocupa-se com os detalhes também. Tá, mas aí algumas pessoas vão dizer, tá bom, cara, talvez eles desejassem tanto que Jesus ressuscitasse, que eles acabaram inventando essa história para dizer que Jesus ressuscitou. Mas não. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que até mesmo depois que Jesus aparece, eles continuam incrédulos. Jesus fala, gente, sou eu, olha aqui minhas feridas, olha aqui meus machucados, olha aqui o lado perfurado, sou eu. Mas ainda assim eles continuavam incrédulos. Ou seja, eles não escreveram algo simplesmente porque eles estavam muito ansiosos pela ressurreição de Jesus. Não, eles continuaram incrédulos. Para finalizar, se Jesus ressuscitou, então a gente pode confiar no Novo Testamento. Porque Jesus prometeu no Novo Testamento que os discípulos seriam lembrados pelo Espírito de todas as palavras. Ele diz que enviaria o Espírito que os faria lembrar
de todas as coisas que ele disse. Então, a ressurreição de Cristo nos mostra que é muito, 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 muito confiável crer no Novo Testamento. E aí os críticos vão dizer, tá bom, então Jesus não ressuscitou. E aí quando alguém chegar para você dizendo, Jesus não ressuscitou, você pergunta, tá, se ele não ressuscitou, como você me explica a transformação na vida desses homens da água para o vinho? Esses homens, eles tinham vidas comuns. De repente, eles transtornaram o mundo, viraram o mundo de ponta cabeça. Se Cristo não ressuscitou, como esses homens fizeram isso? O que moveu esses homens a agir assim? Aí eles vão dizer, bem, as mulheres podem ter ido ao sepulcro errado. Isso é bem absurdo, né? Se as mulheres foram ao sepulcro errado, e aí eu começo a falar, olha, Jesus ressuscitou, as mulheres disseram isso. Simples, alguém vai chegar e falar, não, elas foram no sepulcro errado aqui, o sepulcro certo dele aqui. Acabaria a história ali mesmo, não tinha continuação. Aí vai um outro argumento, tá, Jesus foi crucificado, mas ele não morreu na cruz. Isso é tão absurdo. Imagina Jesus que foi crucificado, apanhou, foi furado e tudo mais, aí botaram ele lá no túmulo, mas ele estava vivo. Aí de um jeito que eles não conseguem explicar, Jesus escapou do túmulo que estava selado, tá? Lacrado, vamos dizer assim. E ele escapa e vai andando até os discípulos, todo cheio de machucado. Aí ele chega para os discípulos e diz, olha, eu venci a morte, todo machucado. Gente, os discípulos iam rapidamente falar, você precisa de um médico, chama o Lucas aqui. Não dá, essa possibilidade não dá. Uma outra possibilidade que eles vão dizer é que os discípulos roubaram o corpo. Não, os discípulos foram lá de noite e roubaram o corpo. Aí eles vão dizer, tem um argumento, eu não lembro agora quem foi o autor. Tá bom, como que eles podiam afirmar que os discípulos roubaram o corpo? Quem viu isso? Aí falar, ninguém viu, mas devem ter sido os discípulos. Ninguém viu eles roubando, mas quem seria beneficiado com isso? Somente seriam os discípulos. Só eles teriam algum benefício nisso. Qual benefício? Qual benefício eles teriam de roubar o corpo de Jesus e inventar uma mentira do tamanho dessa, de que o Cristo ressuscitou? O que eles ganharam com isso? Perseguição, dor, sofrimento e, finalmente, morte. Não há, gente, historicamente, nenhuma alternativa plausível que a gente olhe e fale, cara, isso aí de fato coloca a gente numa enrascada, para dizer que Jesus não ressuscitou. Os argumentos que nós temos acerca da ressurreição de Jesus são muito mais fortes. A nossa história é muito mais coerente. Por isso, a gente pode sim, com base nisso tudo que eu falei essa manhã, estar enraizados na Bíblia, porque ela é digna de confiança. A gente pode sim enraizar-se na Bíblia. E eu quero aqui agora incentivar a gente a que faça isso. Se a Bíblia é tão confiável assim, nós precisamos tomá-la como de fato ela é, a palavra de Deus. O que significa? A gente precisa se dedicar mais à Escritura. A gente precisa passar mais tempo com ela. A gente precisa ler mais a Bíblia. Porque tudo isso foi feito por Deus, para que a gente pudesse ter esse livro em nossas mãos. E muitos outros homens sofreram, muitos outros homens morreram, para que a gente pudesse ter esse livro em nossas mãos. Será que a gente está fazendo valer o sacrifício de todos esses homens e tratando a Bíblia como ela merece, que é sendo lida, sendo aplicada, meditada, refletida? Será que nós temos feito isso? Que a gente possa passar a fazer. Tá? O Lucas, semana passada, falou comigo sobre uma ideia, e eu quero aqui aproveitar a ideia dele e lançar o desafio. O Evangelho de João tem 21 capítulos. 21 capítulos dão aí 3 semanas, um capítulo por dia. Quero lançar o desafio para a igreja, tá? Da gente ler o Evangelho de João inteiro em 3 semanas. Porque a gente só vai se enraizar na Bíblia se a gente ler. Só vamos criar raiz na palavra de Deus se a gente de fato conhecê-la. Então o desafio é ler o Evangelho de João. Gente, não é um desafio muito grande. É um capítulo de João por dia. Aí você vai levar às vezes aí 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, dependendo da sua leitura. Gente, leia o Evangelho de João e medite. Um capítulo por dia. Eu não vou cobrar,
uma pessoa só, não vou escolher alguém só para ficar cobrando isso, não vou fazer grupo no WhatsApp. A ideia que eu quero trazer é que cada um motive uns aos outros a cumprir o propósito. Você leu o seu capítulo? Manda mensagem para alguém, e aí, já leu hoje? E aí chegou na igreja no domingo, e aí? Está em qual capítulo? Já está no capítulo 7, né? Porque hoje já é domingo de novo. Um capítulo por dia, para a gente se enraizar na Bíblia. E vamos fazer isso juntos. Se Deus quiser e se Deus abençoar essa proposta, a gente pode mantê-la por mais tempo e a gente vai só evoluindo e só crescendo nisso, tá? Então essa é a palestra que eu trouxe sobre a Bíblia e eu espero que Deus possa ter nos abençoado, tá? Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, porque nós podemos ver que a Tua palavra realmente é digna de confiança, Senhor. Obrigado porque mesmo, ó Deus, com toda a minha dificuldade, todas as minhas imperfeições, eu acredito que Teu povo foi edificado essa manhã, Deus. Acredito que todos nós fomos abençoados e que, por favor, Deus, faça com que a gente saia daqui essa manhã mais desejoso de se dedicar à Tua palavra. Que a gente possa, de fato, valorizar todo o empenho, todo o esforço que homens tiveram ao longo da história para nos abençoar com a Tua palavra, Deus. Nos ajude a cumprir esse propósito e essa meta que nós estabelecemos, ó Deus. E que Tu possa falar poderosamente ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, Deus, que aderir a esse propósito, ó Deus. Por favor, nos ajude a estar cada vez mais enraizados na Tua palavra, para que a gente viva para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço isso. Amém, Senhor. Amém, meus. Amém, meus. Amém, meus. Amém, meus.